Tua segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e, bom, vocês pediram pra mim há bastante tempo que eu fizesse o caso de Pios, né? Que é o caso, então, do François Patrick Nogueira, que acabou cometendo na Espanha algo que deixou os espanhóis, assim, boquiabertos, até mesmo pros padrões espanhóis. Vocês vão entender também porque teve tanta repercussão na Espanha esse ato, esse crime, na verdade. E por que toda a imprensa acabou cobrindo esse caso? Muita gente achou que era porque eram brasileiros, mas não era. Na verdade, a Espanha também tinha acabado de passar por um caso bem semelhante em que deixou as pessoas muito estarrecidas, que envolvia um outro homem, isso em 2013, quando esse caso vai acontecer em 2016. Mas eu vou contar um pouquinho desse outro caso também, até porque ele vai ter sim um reflexo em cima do caso do Patrick. Então fiquem aqui comigo, já aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo. Eu assisti bastante coisa, foi um pouquinho trabalhoso achar tudo, mas eu acho que eu consegui aí ligar todos os pontos. Mesmo assim, se faltar alguma coisa, lembre-se que vocês são livres aí para deixar sempre os complementos de vocês, fiquem sempre à vontade, tá? Então, conto com o like de vocês agorinha no começo do vídeo, já me segue lá nas redes sociais, no @Joyce Rodrigues Oficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Peço também que, se puderem, quiserem, coloquem fones de ouvido, porque provavelmente esse vídeo vai ficar longo. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, Valfran, que é tio, inclusive, do Patrick e também era irmão ali, tanto do Marcos, que vai acabar perdendo a sua vida, como também não dá pra saber se é o pai ou se é a mãe do Patrick, porque o Patrick é sobrinho do Valfran, então olha que treta, vocês vão ter que prestar bastante atenção, gente, porque é bem complicado. E por que esse homem, ele aparece tanto? Porque esse homem vai ser o porta-voz da família na Espanha, esse Valfran, que é tio, então, do Patrick, que seria o executor, do que eu já vou contar para vocês, e também representava a família, porque a pessoa que acabou perdendo a vida eram o irmão, a cunhada e os dois sobrinhos. É, gente, dois sobrinhos, um de 1 ano e um de 4 anos, então essa história é bem puxada, então vamos começar. Como ele evitou o tempo todo pôr o nome tanto do pai como da mãe do Patrick, eu vou seguir essa mesma regra. Que eles eram, sim, uma família de muitas posses, os pais ali do Patrick. O Patrick também tinha uma irmã advogada, um pouco mais velha, e eles tinham condições financeiras ótimas. Ele nasceu em Altamira, em 1996, em 6 de novembro de 1996, Altamira, no Pará. Depois, ele acaba indo morar em João Pessoa. O pai parece que era um grande radiologista e tinha alguns consultórios que faziam esse trabalho, então era uma pessoa de poder aquisitivo aí relativamente grande. Tão grande que quando o menino tinha 18 anos, ele já tinha um carro, tá? Um carro muito bom, e inclusive esse carro vai ser importante porque é o que vai fazer com que ele saia do Brasil, mas também terão motivos para ele sair do Brasil, então vamos tentar entender. Bom, o pai vai lá, né, cria o menino da melhor forma possível, a irmã dele se forma, ela era uma advogada na época, e o pai estava ali tentando, né, criar este menino. Esse menino, o Patrick, ele não era um garoto extrovertido, não era fácil de fazer amigos, e o pai, em algum momento, disse aí que eles não entendiam o motivo. Acontece que em 2013, quando ele ainda tinha 16 anos, ele iria arrumar uma confusão muito grande no colégio, e não era uma confusãozinha, não. Existem duas versões também para essa história, porque assim, alunos, pessoas ao redor, inclusive o próprio professor, disse que isso aconteceu devido a uma nota baixa que o professor teria dado para ele numa escola particular que ele estudava. Já a versão do Patrick foi que ele estava cansado de sofrer bullying, porque afinal de contas todo mundo tirava sarro dele e chamava ele de bichinho. E outras coisas aí, né, envolvendo aí ser homossexual e tal, colocando ali, vamos colocar a masculinidade dele em xeque. E também tirando o sarro do sotaque dele. Isso eu também não entendi, porque sotaque, não tem muito nexo. Acredito ainda que tenha sido a nota. Acontece que esse menino com 16 anos, o que ele vai fazer?
Ele vai estar irritado com o professor, que pode ter tirado sarro ou pode ter dado a nota baixa, independente. Ele vai levar, sim, uma arma branca para o colégio, então uma faca. E quando o professor chegar próximo a ele, ele vai atingir o pescoço e o tórax do professor. Se os alunos ao redor não tivessem sido extremamente rápidos, ele teria falecido. Ele ficou muito tempo internado. Ele quase faleceu mesmo. Ele acabou preso, o Patrick, com 16 anos. E na época, muitas pessoas na cidade ficaram aborrecidas, porque quando ele teve, então, uma pena, foi de 45 dias em serviço comunitário. E isso deixa as pessoas bem irritadas. Acharam que não era assim que funcionava, porque afinal de contas ele tinha agredido um professor, ele tinha atentado contra a vida de um professor, e 45 dias era uma bobagem. Nesse período também ele fez alguns exames e também alguns tratamentos psiquiátricos que teria durado ali em torno de 6 meses, até que finalmente ele teve alta. Ele termina ali, a vida dele vai seguindo em frente. Ele também conhece um amigo, chamava Marvin Henriques, e os dois começam a ter uma amizade muito, mas muito próximas, que depois, até mesmo pelo próprio tio, a gente entende que talvez poderia ter sido, sim, uma espécie de paixão. Não dá muito pra saber, mas os dois, eles tinham uma cumplicidade muito grande. Vocês vão entender quão profunda era essa relação. Bom, os dois começam então ali, né, uma amizade, estão sempre juntos e tal, até que algum dia esse menino decide que ele quer ser jogador de futebol. Ele já estava com 18 anos, já indo para 19, ele decide que ele quer ir para Inglaterra. Então ele vende o carro dele, pega metade do dinheiro, compra uma passagem para Inglaterra, não avisa os pais e só vai avisar os pais às vésperas de viajar. Então ele teria guardado a outra metade do dinheiro para poder levar com ele e ajudar ele na viagem que ele queria fazer e ir morar na Inglaterra. Acontece que a família ficou desesperada e começa então a falar com os tios. E um dos tios que ele vai falar era o tio mais próximo, que era o Valfran. E eles ligam pro Valfran porque o Valfran, ele tinha tido relação com o futebol em algum momento da vida dele, ele conhecia alguns clubes internacionais. Então eles conversam com o Valfran e pedem para que o Valfran dê ali uma olhadinha, né, se não consegue ajudar ele nesse sonho que ele tem de jogar futebol lá fora e tal. O Valfran adorava o menino, então faz tudo que pode na Inglaterra, entra em contato com vários clubes para ver se aceitam ele. Ele chegou a fazer teste em muitos clubes, mas não adiantou, ele não entrou para nenhum. Então ele segue para Portugal. O Valfran tinha conhecimento em Portugal e também na Espanha, além da Inglaterra. Então ele vai para Portugal, faz alguns testes também, não adianta. Então o Valfran faz o seguinte, liga pro irmão Marcos e diz o seguinte: Marcos, você não receberia o Patrick na sua casa para que ele pudesse fazer alguns testes aí com uns times que eu conheço? Vai ser por pouco tempo, até o menino se levantar e tal, ele tá tentando a vida. E o Marcos recebe, ele não teria nem pedido, assim, o menino não pediu pro Marcos recebê-lo. O Marcos teria entrado em contato com a família e disse: olha, pode falar para ele vir para minha casa, que aqui na minha casa eu dou uma ajuda, ele fica aqui até ele começar a jogar futebol, ele ajuda com as despesas e tal, fica tudo combinado. Então ele vai então para Espanha, só que nesse momento o visto dele já tinha, enfim, alguns probleminhas ali, ele já estava quase com o pezinho na ilegalidade dentro do país. E ele depois vai usar isso aí também contra o Marcos, mas vamos entender. Quando ele chega lá, ele faz testes para pequenos clubes de futebol. E ele é aceito em um clube pequeno de futebol e começa a jogar futebol. As pessoas que jogavam com ele, também o técnico dele, disse que ele era uma pessoa super acessível, ele era um pouco introspectivo, mas que ele era muito inteligente e muito bom em jogar futebol. Mas todas as vezes que eles conseguiam algum clube maior para ele fazer um teste, ele não passava, porque sempre dava algum problema na documentação dele. E isso nunca foi explicado. Eu não sei dizer se tinha alguma coisa de errada na documentação dele, ou se essa parte, até quem mora fora vai poder me responder isso, ou se de repente por ele ter, tido problemas aqui no Brasil com a justiça, isso não poderia também ter atrapalhado a contratação dele em algum clube de futebol. A questão é que ele fica então jogando nesse clube aí regional de futebol, e o tio que morava na Espanha, mais precisamente na cidade de Torreón, ele morava junto com a esposa Janaína, e ele tinha uma filha de 4 anos e tinha um filho de 1 ano. Então ele estava morando na casa, e aí o tio, que sempre trabalhava no ramo, né, ele estava desde 2001 morando na Espanha, e desde esse tempo ele trabalhava ali no ramo de restaurantes. Então ele chega, parece que ele trabalhou em um restaurante, abriu uma vaga, ele viu que o menino estava
começando a ficar sem dinheiro, ele chegou e ofereceu o trabalho, né, pro Patrick. O Patrick teria ido trabalhar, mas não deu certo ali, com pouquíssimo tempo, o Patrick saiu do trabalho. A questão é que o comportamento do Patrick começou a mudar. E aí também entra uma outra questão que eu fiquei pensando, que é o seguinte: o Marcos vivia na Espanha desde 2001. O menino nasceu em 96, então o Marcos praticamente não conhece esse menino, nunca tinha visto o menino. Parece que tinha visto em algumas chamadas, fotos, eu acho que uma vez que a família chegou a se encontrar, era um total desconhecido para ele, essa era a verdade. Ele conhecia superficialmente o garoto, sabia do problema que ele tinha tido com o professor, mas mesmo assim decidiu ajudar, abriu a casa dele para que o menino ficasse. A questão é que ele começou a abusar demais. Primeiro que ele gostava muito de afrontar a Janaína, a esposa do Marcos, o Marcos, e também detestava as crianças. Então ele dizia, as crianças quando choravam, obviamente, são duas crianças bem pequenas, eles choravam, ele dizia, joga essas crianças lá fora para morrer na neve. Era mais ou menos assim, sabe? Não suporta essas crianças, por que você não dá fim nessas crianças? Então isso aborrecia muito a Janaína, o Marcos tentava conversar com ele. Ele também começou a ter uns comportamentos muito ruins, como por exemplo chegar bêbado. Ele bebia muito, então ele ingeria bebida alcoólica o dia e a noite inteira, chegava no meio da madrugada sempre embriagado. Isso começou a incomodar muito o Marcos, porque o Marcos tinha medo que alguma coisa acontecesse e ele ainda acabasse sendo culpado pelo comportamento que era tão diferente do que a família achava que o filho era. De repente ele começou a mudar demais o comportamento dele, isso assustou o Marcos. Não contente, ele também, além de não ajudar em nada em casa, assim, não colocava um centavo dentro de casa, comia as coisas das crianças, que era Danone, coisas assim. Eles viviam com dificuldade, então as coisas das crianças eram muito separadinhas. E ele não respeitava o que era das crianças, ele sempre passava, comia tudo e não pensava que tinha as crianças, ele estava pouco se lixando. Ele também vivia de cueca pela casa e o Marcos começou a se irritar muito com isso, mas muito. E disse pra ele, ó, não quero que você faça isso, eu tenho a Janaína dentro de casa, minha mulher, isso não é uma coisa legal, eu tenho as crianças. Então ele ficava falando sempre pro Patrick mudar aquelas atitudes, e o Patrick parece que por quase um desafio continuava fazendo. As coisas começaram a esquentar um pouco quando o Marcos perdeu o emprego dele. Tá, o Marcos perde o emprego dele, a situação financeira deles fica apertada, a Janaína tem que pedir dinheiro pro pai, então o pai manda um pouco de dinheiro para eles. E eles decidem sair, então, da cidade que eles moravam para ir para uma cidade chamada Pios, em Guadalajara. Então, era uma cidade que ficava um pouquinho aí longinho de Madrid, mais ou menos uma hora e meia de Madrid. E eles alugam ali uma casa que seria bem mais barata pela localização e daria para todos morarem juntos. Era uma casa grandinha, assim, pro padrão e pelo valor. E ele estava desempregado e tentaria um novo restaurante próximo ao local. Então ele teria um novo emprego, eles teriam ali um novo recomeço. E também tem duas versões dessa história, uma contada pela família do Marcos e uma contada pelo próprio menino, pelo Patrick. Pela família do Marcos, eles disseram o seguinte, que o Marcos, ele teria levado, sim, pela primeira vez, o menino teria ido com eles ver alguma coisa que se relacionasse ali à família, porque ele estava pouco se lixando, e ele disse para a família que o menino tinha se interessado em saber, aí ver uma casa junto com eles, então parece que ele teria ido junto com a família, escolhido a casa e tal. E no dia da mudança, ele disse para o Marcos que ele não ia se mudar ainda, porque eles ainda podiam ficar na outra casa por mais um tempo. Ele ficaria então na outra casa e quando instalasse o Wi-Fi, que seria dentro de alguns dias, eles fossem buscá-lo. E ficou acertado dessa forma. Então, quando o Marcos foi buscá-lo, ele encontrou a casa antiga que eles moravam vazia. A dona do lugar disse que no mesmo dia o menino foi embora e parece que tinha ido morar junto com alguns amigos e que não sabia do paradeiro do menino. Então o Marcos volta, faz uma ligação para a família do Patrick e diz o seguinte, olha, isso aqui tudo tá acontecendo, conta tudo que aconteceu em relação à mudança e diz o seguinte, gente, vocês precisam abrir o olho com o Patrick, ele tá muito mudado, ele tá fazendo coisas que não são legais, ele tá se embriagando sempre, ele está muito diferente do que vocês estão acostumados e também do que a gente está acostumado a saber sobre ele. Só que parece que a família não se importou muito nessa época. Então a família fica na casa, né? Começa a morar na casa. Eles não tinham muitos móveis, não tinha muita coisa. Então eles ficam numa casa assim. Não vou mentir pra vocês, era um pouquinho precária. A casa em si era bonitinha, era um condomínio, tinha porteiro e tal. Mas era uma casa muito simples. E aí o Marcos estava tentando, né?
recuperar aí as finanças da casa e até então, cadê Patrick? Nessa hora, parece que ele tenta entrar em contato com o Patrick, deixa várias mensagens de voz pro Patrick, o Patrick nunca escuta. Por sua vez, Patrick diz que ficou procurando o casal, onde o casal estava morando, meio que caçando onde o tio tinha ido morar. Isso ele fala por 2 vezes em depoimento, porque ele deu 3, na verdade. Ele deu 3 depoimentos, todos diferentes um do outro, isso também pesou muito no dia do julgamento. E aí o que vai acontecer? Ele vai começar então a procurar a família e quando ele encontrar a casa do tio vai ser 1 mês depois. Só que durante esse 1 mês que eles ficaram sem se encontrar, ao que tudo indica, ele sabia sim onde o tio estava morando e eu não acho que ele ficou caçando ninguém coisa nenhuma. Ele sabia onde procurar porque ele já estava organizando o que ele queria fazer. Ele já tinha procurado na internet vários artigos que diziam como tirar a vida de uma pessoa muito rápido, como se livrar depois, né, dos corpos muito rápido. Ele foi comprando facas, ele foi comprando sacos plásticos, ele foi comprando fitas ali extremamente adesivas, aquelas fitas que selam muito. Ele foi comprando tudo que ele ia precisar para o que ele queria fazer. Então, o que ele fez? No dia 17 de agosto de 2016, ele pega um ônibus e vai até Pios. Quando chega em Pios, ele teria parado, comprado 2 pizzas e apertado a campainha do tio. Só que quem atende, isso era 7 horas da noite, e quem atende é a Janaína. Janaína era uma moça de 39 anos que cuidava dos filhos dela e, pelo que eu entendi, não estava trabalhando na época e por isso estava em casa. E aí ela pega e abre a porta para ele. E aí as pessoas falam assim, ninguém sabe se ele ameaçou ela. Eu acho que não, porque ela abre a porta e quando ele mostra as pizzas, né, ele chega com as pizzas, diz que tá levando as pizzas, ela leva pra cozinha e de fato tinham pratos, dava a entender que todos eles comeram juntos, ou ela e as crianças comeram a pizza e tal, e ele pergunta do tio, e ela informa que o tio só chegaria depois das 10 horas, lá por volta das 10 horas que ele estaria trabalhando. Ele então fica, né, interage um pouco com a Janaína e quando a Janaína vai lavar pratos e as coisas que eles tinham usado ali para comer a pizza, ele apunhala com a faca tanto aqui o pescoço dela como também a lateral do corpo dela e ela acaba caindo. Ele faz isso na frente dos primos, 1 e 4 anos. Eles não conseguem, eles olham aquela cena, travam, então meio que um fica perto do outro, né? E eles não conseguem correr, eles ficam paralisados. E nessa hora ele puxa o telefone e começa a falar com o Marvin, o amigo que ele tinha no Brasil. Então, era com aquele cara que ele estava conversando e parece que tinham mensagens, inclusive de encorajamento antes do que ele tinha feito com a tia. Mas vamos pegar aí a parte que mais aparece, que é o que foi depois da tia. Então, com a tia sem vida, os primos também, ele começa a fazer selfies junto ali, todo sujo, assim, fazendo selfies com a família ali sem vida e mandando para esse amigo Marvin. Marvin começa a achar aquilo tudo engraçado e começa a dizer para ele, olha, vê tudo direitinho, você checou as luvas, você prestou atenção se você não deixou tal coisa suja, você sabe que você tem que se livrar logo disso, tenta enterrar. Aí ele pega e diz que o que ele pretendia fazer, que era, né, seccionar todo o corpo para ficar em pedaços e assim ele poderia facilmente se livrar daquilo, enterrando ou colocando em algum lugar. Então Marvin diz pra ele, você sabe que se você vai fazer isso, é melhor você fazer logo, porque daqui a pouco eles vão começar a enrijecer. Então, nessa hora, ele vai ajudando e encorajando e dizendo, e o seu tio? Ele diz, eu vou pegar esse filho, né, quando ele chegar. E ele fala ainda que tá com fome e que depois ele vai comer um bom sanduíche de atum, porque afinal de contas ele merece, era trabalho pra caramba. E que ele achava até que ele não era um psicopata, porque ele não tava conseguindo sentir, assim, nada com o que ele tava fazendo. Parecia que nada na vida dele tinha mudado. Gente, isso tudo com um cara do outro lado que poderia ter chamado a polícia, chamado o pai, chamado quem fosse. Mas não fez nada, ficou ali junto com ele, encorajando e tal, chamando ele de maluco mesmo, falou que ele era maluco, mas encorajava. Ele chegou a mandar um link, mandou links, eles mandaram links uns pros outros ali. Foi uma situação muito ridícula. E as selfies, né? As selfies foi o pior de tudo, porque ele fez várias. Ele fez uma, né, nesse primeiro momento aí que ele não tinha começado a seccionar ninguém. E depois, quando ele começa, então, o desmembramento, ele simplesmente manda também as fotos pro Marvin. Ele foi tão meticuloso que ele fez tudo isso. Depois ele colocou tudo em sacos plásticos e teria vedado aqueles sacos plásticos com fita.
Gente, uma força demoníaca, porque se ele chegou na casa 7 da noite e o tio chegaria na casa 10 da noite, tudo isso teria acontecido num período de 4 horas. E ele ainda teve tempo, porque veja só, ele fez isso então com a Janaína e com os filhos dela. E depois disso, gente, ele limpou absolutamente tudo, a ponto de dizer pro Marvin que ele tava de saco cheio, que ele ia ter que fazer aquilo com o tio dele, ia sujar tudo de novo e já tinha até secado, que ele tinha limpado tudo e já tinha até secado, e queria ter que fazer tudo de novo. Ele limpou com cloro, depois ele tomou banho, então todo lugar estava limpo. Aí ele pega, né, e fala então pro Marvin que ele vai esperar o cara, fala também que a tia, fala da Janaína, fala que a Janaína deu muito trabalho porque ela parecia um homem de tão grande, sabe? De tão gorda. Tipo, pessoa horrível, bizarra. E esse outro menino ouvindo tudo isso, sabe? E ajudando, e rindo, e fazendo coisas ali absurdas. Aí o que vai acontecer? Ele dizendo, ó, você tem que aí estar preparado. Como é que você vai fazer com o seu tio? Gente, eles estavam conversando. Era quase como se os dois estivessem ali. O outro não estava em presença, mas vamos dizer assim, ele foi cúmplice quase que por videoconferência, vamos dizer assim. Aí tudo bem, o cara pega, espera até as 10 horas da noite, ele não tem nenhum problema em esperar, mas ele tava reclamando que seria cansativo e tal, que ele já tava cansado. E quando o tio dele chega, o tio dele vê que ele tá sentado num jardinzinho e diz pra ele, o que você tá fazendo aqui? Poxa, te procurei e tal, né? E ele pega e vai abrindo a porta também pro menino entrar. Pelo que eu entendi, não tinha motivo nenhum de não deixar o rapaz entrar. Porque nem pela Janaína, nem pelo Marcos, a gente percebe que eles tiveram alguma resistência em deixar o garoto entrar. E no momento que ele abre a porta, ele se depara com os sacos, com a bagunça. Provavelmente ainda tinha ali, estava limpo, mas eu não acredito que tão limpo, né? Então, nesse momento, o tio, ele pega, vira, e quando ele vira, o rapaz começa, desfere nele 14 golpes, depois mais 3 na mão, que acaba acertando, porque acho que ele tentou se proteger, e acabou acertando. Depois disso, ele fez a mesma coisa com o tio e acabou também dentro de um saco plástico. Bom, ele pega e começa a conversar com o Marvin, depois que ele já tinha também, né, feito tudo, ele toma outro banho, aí ele vai, acaba limpando tudo de novo, e ele limpa muito bem limpo, que não dava pra você perceber nada, assim, ficou limpo mesmo. E aí ele pega e o Marvin fala assim pra ele, e agora, cara, não sai agora à noite, porque se você sair à noite vai ser ruim, lembra? Era 10 da noite, então isso aí devia ser já uma meia-noite. E ele diz pra ele, olha, não sai porque o guarda da portaria vai achar estranho você saindo no meio da noite e você tem que tentar enterrar. E aí parece que ele tentou com uma pá, ele tinha também uma pá, ele tentou enterrar, não conseguiu, e aí ele decidiu fazer o seguinte, deixar lá, né? O Marvin disse, olha, deixa, porque vai demorar muito para encontrarem, só vão encontrar quando sentirem o cheiro, isso vai demorar muito tempo. E aí ele decide fazer exatamente isso, só que ele ainda vai fazer um sanduíche de atum, tipo, com a família ali, fazer um sanduíche de atum, comer, tomar banho e tentar dormir na cama de uma das crianças, né? Depois ele tenta ir embora, logo no amanhecer do dia, ele vai mesmo embora, deixou tudo limpo e vai ficar com os amigos que ele teria ficado ali por aqueles dias em que o tio dele estava morando em Pios. Acontece que o tempo vai passar, tá? E vão passar aí um mês e as coisas vão começar a mudar. No dia 17 de setembro de 2016, então um mês certinho depois de tudo que aconteceu, um cheiro muito forte vai começar a sair da casa. O porteiro, né, as pessoas vão começar a falar com o porteiro vai dizer que ali morava uma família, né, um homem, uma mulher e 2 crianças, e as pessoas vão falar, gente, a gente tem que ver o que tá acontecendo, porque tá um cheiro muito forte, faz muito tempo que a gente não vê a família. Então eles pegam e começam a tentar investigar, olhar por fora, assim, pra ver se encontram alguma coisa. Quando eles colocam, assim, o rosto, parece que perto de uma janela, alguma coisa assim, o cheiro era muito insuportável e eles já viram ali o que seriam alguns sacos. Então a polícia é chamada. Quando a polícia é chamada, a polícia olha aquela cena, encontra os sacos, encontra tudo. Só que a cena estava tão limpa, mas tão limpa, que eles acharam até que era uma pessoa contratada que teria feito aquele serviço. Desse momento em diante, tudo começa a correr em segredo de justiça. Eles, obviamente, quando começaram a fazer a perícia, depois dessa primeira impressão, que eu já vou explicar para vocês o porquê, eles chegaram aí até na cola do Patrick
E nesse momento o Patrick foge para o Brasil. Mas antes eles teriam ido até os antigos empregos, né, falado com amigos ali do casal e tudo. E nos empregos parece que o Marcos não tinha uma reputação muito boa. E a mídia explorou um pouco isso também. Por quê? Os amigos começaram a dizer que o Marcos sempre pedia dinheiro emprestado e não pagava. O último emprego dele teria sido no Brasil e Brasa, onde ele estava devendo para alguns colegas. E nesse Brasil e Brasa, parece que ele teve alguns desentendimentos com colegas devido à falta de pagar, né, o dinheiro que ele pegava emprestado. E também muitas brigas com quem seria ali o gerente ou o dono do lugar, porque ele sempre queria adiantamento de salário. Óbvio, eles estavam numa situação difícil, né? Então eu acredito que ele tentou ali se virar como deu. Mas a reputação dele nessa parte não era muito boa. Isso fez com que a polícia pensasse que eles poderiam ter se envolvido em alguma coisa para conseguir dinheiro e por isso tiveram aquele fim, ou que eles poderiam estar devendo para algum tipo de agiota. Então eles acharam sim que tinha sido coisa de um profissional, mas tinha sim um grupo que estava analisando o DNA. Eles começam a encontrar DNA e esse DNA começa a ficar um pouco mais próximo do DNA do Patrick, porque eles começam a saber que em outro momento tiveram ali por 4 meses morando juntos com um sobrinho, e esse sobrinho tinha desaparecido. Então eles começam a procurar o 5º membro da família que não estava dentro dos sacos. Por pouco, mas foi por muito pouco, questão de menos de 2 horas, eles não conseguem pegar o Patrick, porque eles emitem, né, vários comandos ali para aeroportos e vários lugares, para que se ele passasse por aqueles lugares era para ele ser preso. Só que ele já tinha embarcado e o voo, né, do Patrick fez uma escala em Portugal, que foi a mesma coisa. Então, por pouquíssimo tempo, ele não foi pego em Portugal também, e aí ele acaba no Brasil. Quando ele chega no Brasil, ele fica quase um mês aqui no Brasil, e ele conversa com a família, mas ele não fala nada do que aconteceu. Rapidamente eles descobrem que os familiares estão mortos. Ele se apresenta voluntariamente na polícia e diz o seguinte: olha, eu estive lá, estou me apresentando aqui no Brasil, mas eu vim da Espanha, eu estou aqui porque o meu tio tinha me ameaçado, dito que se eu não voltasse para o Brasil ele iria acabar me denunciando, né, para imigração, porque afinal de contas eu estava ilegal no país, e que também vocês possivelmente vão perceber que eles vão encontrar meu DNA nas coisas da família, porque eu fazia parte dessa família. Então o que ele quis dizer foi: olha, se encontrarem meu DNA, é óbvio, porque afinal de contas eu morava com eles. Tudo bem. Aí, eles vão começar também a conversar com os amigos do Patrick. E eles vão começar a ver que o Patrick levou para casa, sim, um saco com várias evidências. Tinha pano sujo, luva, tinha fita, tinha um monte de coisa que ele foi aos poucos descartando. O prédio, tá, que morava então, né, esses 3 amigos, eles tinham câmeras, então eles foram juntando aquilo e vendo que ele descartava coisinha por coisinha em tempos diferentes para que não chamasse atenção. Então eles já tinham quase certeza de que era o Patrick mesmo, só que o Patrick estava no Brasil. Pediram para que o Patrick então ficasse à disposição, e nesse meio tempo, ele e o Marvin, os dois finalmente se reencontram, e ele e o Marvin ficam olhando aquelas fotos e compartilhando essas fotos com outros amigos que estavam ali. As fotos que o Patrick fez naquela cena bizarra. E um dos amigos olha aquilo, acha um absurdo, mas fica com medo de denunciar. Então o que ele faz? Ele posta nas redes sociais. Nesse momento, a casa do Patrick cai e a do Marvin também. A irmã do Patrick, naquele momento, vira pro Patrick e fala: é melhor você voltar pra Espanha. Lembra, ela era advogada. Ela disse o seguinte: se você ficar aqui no Brasil, você vai ficar em prisões brasileiras. Se você for pra Espanha, você vai ficar em prisões na Espanha, que são praticamente hotéis de luxo perto das prisões que temos aqui no Brasil. Então, nesse momento, ele embarca de volta pra Espanha. E ele é preso assim que ele desce do avião. Eles já sabem que ele tá no avião. Ele é preso e se entrega, mas ele se entrega na Espanha. O Marvin, todo mundo vai perceber de onde veio, que ele estava metido, as conversas davam para perceber, então a polícia começa a puxar tudo, vai na casa dele, pega computador, celular, começa a fazer várias coisas ali, várias investigações, e chega à conclusão de que o Marvin sim estava lá fazendo toda aquela parte intelectual, né, junto com ele, enquanto tudo aquilo estava acontecendo. Que mesmo se ele não tivesse feito parte ou qualquer coisa assim, ele poderia ter tido vários meios em pelo menos avisar as autoridades, a família, ou seja lá quem fosse, fizesse qualquer sinal
para dizer o que estava acontecendo. E em nenhum momento ele fez isso, nem quando toda aquela coisa bizarra em Piós, e também não fez isso quando o menino estava no Brasil. Então ele foi preso também. Bom, o Marvin, ele foi preso em 2016, né, como a gente sabe, e ele começou a colaborar com a polícia. Então ele pega, começa a contar, e o pai dele começa ativamente a fazer várias lives, dar algumas entrevistas e dizer que o menino é inocente, porque afinal de contas o que ele fez era degradante, mas não era um crime, porque ele recebeu as fotos, ele dialogou com o cara, ele não avisou ninguém, mas que aquilo não era um crime. O pai dele parece que tem ali um grupo, né, de proteção ali a menores e pessoas que gostam, né, de menores, se é que vocês me entendem, caçam, né, aqueles seres que a gente não pode falar o nome aqui na plataforma. E que a mãe dele era uma psiquiatra que trabalhava dentro do sistema prisional e que se o filho dele fosse preso, eles acabariam descontando toda aquela raiva em cima do filho dele. Então ele foi um homem que defendeu o filho até o fim. Só que acontece o seguinte, esse menino, ele vai ficar um tempo preso. Depois eles vão conseguir que seja revertido isso e ele fica solto. No mesmo ano de 2016, ele é pego com uma menina de 13 anos e ele já tinha 18. Então, a mãe da menina vai e presta queixa, né? Vai lá, faz um boletim de ocorrência contra o Marvin. E o Marvin parece que tinham câmeras, inclusive, que pegaram, porque era num local praticamente público, dentro de um carro. E ele acaba sendo preso novamente. Depois de alguns dias, ele então volta para casa, só que de tornozeleira eletrônica. Só que ele acaba também dando um jeito de desligar a tornozeleira eletrônica. Então ele fica um bom tempo, pelo menos uns 6 meses com a tornozeleira desligada e ninguém percebeu. Só que nesse meio tempo, ele vai cruzar com o pai da Janaína, porque todos eram da mesma cidade. Então você imagina, toda hora a família tinha que cruzar com o Marvin. E aí um dia, até o pai da Janaína conta que encontrou com ele num shopping. Ele estava com a tornozeleira eletrônica, tinha acabado de sair do cinema, estava com o pai, comendo pipoca, todo feliz, brincando. E quando viu ele, parece até que estava tirando um sarro. Foi nesse momento que parece que o pai da Janaína, que já é um senhor de muita idade, perdeu a paciência, agrediu o Marvin. Foi uma grande confusão. Depois eles descobriram, porque eu acho que não dava, parece que a tornozeleira não dava para ele ir até onde ele estava. Foi denunciado e descobriram que a tornozeleira dele estava desligada. Então ele acabou preso novamente. E dessa vez ele iria ficar preso até o dia do julgamento dele. Isso permaneceu? Não permaneceu. Ele fica um tempo preso e aí em 2018 ele é liberado para aguardar julgamento em liberdade. Aí a gente tem que prestar atenção no seguinte. Tem o Marvin aqui no Brasil. A Espanha explicou várias e várias vezes para as pessoas porque muita gente queria, na verdade, que o Marvin fosse para a Espanha, porque ele fazia parte do caso, né, do Patrick, que seria julgado em 2018. Só que não foi o que aconteceu. Eles mandavam provas, né, do Brasil para a Espanha, da Espanha para o Brasil, para o caso do Marvin, para ajudar a corroborar o caso do Patrick, mas em nenhum momento eles poderiam pedir uma extradição, porque já que o Marvin ele era brasileiro, ele não podia ser extraditado para pagar um crime na Espanha, pelo menos foi isso que eles disseram. E aí o que acontece? Nessa hora, o Patrick começa então todo o sistema de julgamento. Ele vai ficar preso, primeiro preventivamente, ele vai confessar o que aconteceu, só que ele vai alegar que ele tem problemas mentais. Ele vai dizer que em uma daquelas brigas que envolvia aquela hora do colégio, que aconteceu aquilo com o professor, ele uma vez em uma briga, ele tentava se defender, mas ele tinha uma vida muito difícil, eles cuspiam na cara dele, isso aí tem no julgamento, se vocês quiserem assistir. Eles cuspiam na cara dele, batiam nele, e um dia ele tentou se defender, mas foi empurrado e bateu muito forte com a cabeça, e aquilo teria deixado ele com problemas. E aí, o que acontece? Várias pessoas começaram ali a tentar perceber se ele tinha mesmo algum problema. Ele parece que passou por um tratamento na Espanha, também fez alguns exames. A advogada de defesa dele chegou lá com um exame, né? Pela primeira vez, acho que uma tomografia foi aceita ser exposta no julgamento, e a tomografia dele mostrava uma lesão no lobo temporal, acho que direito. Então eles tentaram anexar isso como uma prova defensiva, mas parece que a juíza não aceitou, porque outros psicólogos e outros profissionais disseram que mesmo tendo esse problema, que de fato ele poderia ter,
isso não fazia com que ele não soubesse o que ele estava fazendo, porque ele simplesmente planejou por um mês tudo. E depois ele soube fazer todas as rotas de fuga. Então isso mostrava que ele sabia sim o que ele estava fazendo. Uma vez dito isso, durante o julgamento, o tio Valfran, ele já estava na Espanha há bastante tempo. Primeiro começou um outro problema, porque eles não conseguiam levar, né, os corpos da Espanha para o Brasil, não tinha dinheiro para isso. Parece que aqui no Brasil eles disseram que não tinha dinheiro para bancar, né, essa busca dos corpos da Espanha para o Brasil, e foi a imprensa espanhola, na verdade, a comunidade brasileira que morava na Espanha, quem ajudou a bancar isso aí. Inclusive eles cremaram, né, os corpos foram cremados e trazidos para o Brasil, foram cremados em dezembro e enterrados, sepultados em João Pessoa em janeiro, mas com a ajuda das pessoas. Então ele ia até os programas e rapidamente eles colocavam número de telefone, número de conta, para que as pessoas pudessem ajudar. Na Espanha, o Valfran ficou muito conhecido por esse caso, porque era uma pessoa assim muito diferente de se ter para falar de algo tão assim escabroso. Porque o que acontece? Ele era irmão do Marcos, cunhado, tio das duas crianças e também tio do Patrick. Então, era uma situação difícil, porque a pessoa que fez isso também era sobrinho dele. Mas ele disse que em nenhum momento ele olhava aquele menino e ele via qualquer tipo de arrependimento. Durante, eles fizeram também a reconstituição. E quando ele pensava que tudo estava extremamente limpo na cabeça dele, eles jogam outro reagente que não era luminol e um reagente que fica roxo. Se vocês souberem o nome, coloquem aqui para mim. Mas pelo que eu entendi ali, né, em espanhol não era luminol, mas semelhante ao luminol, ficou tudo roxo. Tanto parede da cozinha, como os corredores, gente, o lugar inteiro roxo, inteiro, tudo aquilo foi onde passou sangue. E aí eles pegaram e fizeram a reconstituição, e em vários momentos ele foi extremamente frio durante a reconstituição. Tinha horas que ele dizia, qual é a última cena que te passa na cabeça aqui? Ele tentava falar alguma coisa, mas você olhava para ele, ele não estava nem lembrando do que estava acontecendo. Para ele aquilo ali não era nada. E ele era um garoto totalmente diferente, assim, era um garoto preparadinho, com um rosto diferente e tal. Só que os anos, né, foi se passando ali um tempo, passaram-se 2 anos até o julgamento. No dia do julgamento, ele assustou as pessoas. Ele assustou porque tanto a família, as pessoas e também a mídia brasileira, a mídia espanhola, que estava acostumada a vê-lo sempre ali com as fotos de quando tudo aconteceu, e também durante, né, a reconstituição, se depara com um Patrick que vai a julgamento vestindo calça social, camisa, corte de cabelo idêntico ao do Marvin, estilo idêntico ao do Marvin, óculos idêntico ao do Marvin. Se você colocasse a foto dos dois, do Marvin e dele, eles pareciam a mesma pessoa. E também o tio diz o seguinte, que ele e o Marvin conversavam porque ele tinha direito de ligar para o Brasil da cadeia. Porque afinal de contas os familiares dele moravam no Brasil, então ele podia conversar com o Marvin se ele quisesse, e que ele tinha certeza que aquilo deveria ter sido combinado, porque não era possível. Ele sabia que o menino precisava usar óculos em algum momento, mas ele disse que naquele momento ele não precisaria estar usando, e parece que ele fez questão de aparecer daquele jeito. O julgamento total, segundo o tio, parece que durou em torno de 15 dias, entre várias fases e leitura de sentença e tal. E ele disse que em nenhum momento ele viu o sobrinho esboçar nenhum tipo de reação e que ele achou extremamente desnecessário e arrogante. Várias vezes ele tentou também gritar, né, pro Patrick, por que você fez isso com a nossa família? Ele fez isso por 2 vezes, até que a juíza falou para ele parar. Eu acredito que senão ele ia ser retirado do local. E o menino não respondia. Quando chegou assim mais pro final do julgamento, antes de chegarem, né, a parte de quando você vai pegar, já era unânime, tá? As pessoas que estavam ali, promotoria e acusação, queria que ele pegasse prisão perpétua. A advogada de defesa dele pedia 25 anos. Então, nesse momento, ele vai, faz um discurso e diz o seguinte, antes de contar ali de novo a versão dele. Ele pede desculpas para as famílias, né? Ele pede desculpa tanto para a família da Janaína como para a família dele. Ele diz que não dá para voltar atrás do que aconteceu, ele não tinha culpa de ser um doente e que se ele ficasse preso, ele não ia melhorar e que ele ia ter sempre essa M de vida. Então, ele queria uma chance de melhorar. Era isso. Bom, e aí depois o que vai acontecer? Depois disso, ele vai falar que, na verdade, o tio dele não era nada disso.
Ele vai falar que o tio dele, na verdade, roubava ele, que chegou a roubar a carteira dele, dinheiro da carteira dele várias vezes. Ele disse que o tio ameaçava ele com frequência por causa dos problemas financeiros. Ele aproveitou aquele gancho, né, que a imprensa tinha dado da questão dos problemas financeiros. Ele disse que o tio roubou ele uma vez, todo o dinheiro que ele tinha na carteira, que tudo que ele tinha o tio dele pegava e que o tio dele já tinha feito várias vezes ele pegar dinheiro com o pai, o que não era mentira, que ele tinha pegado dinheiro com o pai, mas que não foi para dar para o tio. Foi o seguinte, ele ligou para o pai e disse que ele não tinha mais dinheiro e que ele não tinha como fazer nada, e ele gostava de ir para academia e tudo isso é pago. Então o pai mandou para ele primeiro 500 euros, depois mandou 1.500 euros. E ele usou isso dizendo que isso fazia parte da chantagem do Marcos com ele. E depois disse o seguinte, que o Marcos teria ameaçado ele várias vezes de entregar ele para a imigração. Se ele não desse 6.000 euros para o Marcos ia entregar ele para a imigração, e foi isso que foi dando ódio nele. E quando ele viu, ele já tinha cometido aí esse ato horrendo. Só que essa história não cola. E aí a juíza acabou dizendo que aquilo era mentira, porque em outros momentos ele tinha dito que aquilo nunca aconteceu, que o tio nunca tinha encostado nele e que tudo tinha sido um lapso. E que o tio dele nunca tinha feito nenhum mal para ele, muito menos em questão a dinheiro, nem nada parecido. Também foi cogitado na época que ele poderia ter feito isso, olha, tentando sujar a reputação da Janaína. Porque a Janaína e ele poderiam ter um caso. E, gente, era absurdo, porque a Janaína falava muito com a família e dizia que morria de medo dele. Afinal de contas, o Marcos trabalhava e eles ficavam em casa sozinhos com esse cara. E ela tinha medo até pelo que ele tinha feito com o professor. Então tentaram ainda essa abordagem, até que viram que não tinha sentido o que eles estavam falando, nem, né, ninguém tinha nada para dizer contra a Janaína. Ela era uma mulher de 39 anos, madura, sabia com quem estava lidando, tinha 2 filhos para criar, fazia isso o melhor possível, morava com o Marcos. Marcos tinha 40 anos, então quer dizer, os dois eram um casal da mesma idade, tinham ido juntos lá para Espanha e tinham uma vida muito boa até o dia de receber esse menino dentro de casa, que acabou com a família toda. Bom, o resultado desse julgamento vai sair no dia 15 de novembro de 2018 e vai ser prisão perpétua. Por quê? Ele pegou 20 anos, né, por pessoa. Então isso dava um total de 80 anos. Então eles chegaram à conclusão que lá parece que eles têm um tipo de prisão perpétua que é revisada a cada 30 anos. Então daqui 30 anos ele vai passar por um sistema, né, vai revisar a pena dele. Só que eles também anexaram o seguinte, já que a defesa tinha provado que ele tinha aqueles problemas, né, na cabeça e tal, eles pediram os exames depois que ele foi preso, e isso constatou que de fato ele tinha um problema na cabeça e que ele não tinha condição de voltar para a sociedade, porque ele iria reincidir. Então isso vai fazer com que talvez ele passe o resto sim da vida dele na cadeia. O máximo que se pode manter uma pessoa presa na Espanha é 40 anos, mas se ele for uma pessoa doente e um perigo para a sociedade, eu acho que isso muda. Bom, ele vai ficar na cadeia por um bom tempo. Pelo menos ele vai ficar aí pelo menos uns 30, 40 anos presos. Isso dá sim para as pessoas que perderam ali os seus entes queridos uma sensação de justiça sendo feita, e isso foi feito com mãos pesadas da justiça. Por quê? Em 2013, um homem teria feito isso com as 2 filhas dele, tá? E depois parece que queimado os corpos, para poder afrontar a ex-mulher. E a Espanha inteira ficou totalmente estarrecida com aquele caso. Esse homem foi preso, também pegou pena máxima. Então, quando eles pegam esse caso, que foi ainda mais chocante para eles, né? Porque além de ter os primos ali, ainda tinha o tio e a tia, aquilo para eles foi tudo muito bizarro. E eles começaram a criticar, sim, a polícia brasileira. Assisti vários programas de TV falando isso, inclusive um onde é dito que o Marvin não estava preso ainda pelo poder político que tinha a família dele. Então aí eu já não sei se é só dinheiro, se tem a ver com coisa política, eu não sei. Tô só replicando o que apareceu aí nas mídias para a população da Espanha. E que também, né, esse caso, ele foi tão assim, vou dizer, explorado, assim, era cada coisa eles passavam. O dia da reconstituição, o momento que ele foi preso quando ele saiu do avião, e também um programa que fala sobre coisas sobrenaturais, colocou o caso dele para ser discutido, porque afinal de contas eles não entendiam como um garoto, um rapaz de, sei lá, 19, 20 anos ia conseguir fazer tudo aquilo sozinho, porque aquilo lembrava MTV, entre outras coisas. Foram tentando fazer uns links assim, porque é o tema, a temática
né, do programa, mas vários programas, inclusive os que ajudaram, né, a promover a volta, enfim, das cinzas, né, das pessoas que estavam na Espanha para o Brasil, dessa família aí de volta para João Pessoa, onde foram sepultados. No início, ele foi preso e ficou na penitenciária da cidade que ele estava morando. Depois, ele vai sofrer uma represália muito grande, o Patrick, e vai tomar uma surra muito feia de detentos dessa penitenciária. 10 detentos vão se juntar, dar uma surra muito feia nele e parece que ele vai ficar bem paradinho apanhando, porque a comunidade também carcerária de lá sabia que o que ele tinha feito. Então, obviamente, ele sofreu uma represália. Só que eu achei estranho, porque quando ele chega, né, com o advogado, conversa, ele ficou internado alguns dias. Quando ele sai dessa internação, os advogados dele teriam conseguido que ele ficasse numa prisão, que é uma prisão, assim, modelo da Espanha, que está sendo ainda desenvolvido esse modelo de prisão, que é uma prisão em Madrid, onde tem quadra de tênis, onde tem academia. Gente, os quartos parecem quarto de hotel, tá? Você fica sozinho no quarto, tem uma televisão no seu quarto e você pode sair, você pode fazer natação, você pode ler, você pode ter um mini cinema, você tem direito a 3 refeições por dia, você tem o seu próprio jogo de cama, suas roupas que são da penitenciária, você tem direito a receber dentro de um cartão, como se fosse um cartão utilizado dentro da própria penitenciária de troca, né? Porque tem lojas dentro dessa penitenciária, então ele pode comprar roupa que ele quiser e não é obrigado a usar uniforme. Então, isso mais uma vez leva que ele praticamente sabia mesmo que ele ia acabar muito bem, porque em uma das conversas com Marvin, ele tinha dito que no Brasil ele não ia ser preso. Ele disse, eu não vou ficar no Brasil, eu não vou ser a mulher de um monte de bandido na cadeia e depois simplesmente acabarem me apagando lá. Eu quero ficar na Espanha, porque na Espanha eu vou assistir televisão e ficar muito bem até os meus 80 anos. E basicamente é o que vai acabar acontecendo. Então, se vocês pesquisarem um pouquinho como tá a vida dele hoje, é isso aí que vocês vão encontrar. Ele vai estar nessa prisão em Madrid, essa super ultra mega modelo de prisão aí de ponta, tá? E ele também ficou muito amigo na primeira penitenciária daquele homem que fez aquilo com as filhas. E aí isso também foi parar nos programas de TV, porque as pessoas ficaram sabendo e queriam entender se psicopatas atraíam psicopatas. Seria mais ou menos essa a pauta de discussão. E agora, vamos então para o que deixou as pessoas ainda mais... Na verdade não deixou, porque acho que quase ninguém ficou sabendo. O Marvin finalmente foi julgado, tá? Ele teve uma decisão judicial, na verdade, no dia 15 de julho de 2021, ano passadinho agora, faz poucos meses, e eles decidiram que ele era inocente. Então ele está livre de todas as acusações, inclusive não existia tipo penal em que ele pudesse se incluir. Então ele foi aí... Ficou livre de todas as acusações, não vai pagar por nada. Mais uma pessoa só um pouquinho, né, perturbada, que ficou sem nenhum tipo de penalidade. Esse menino não pegou nada, tá? Ficou aquele tempinho preso, né? Depois, em 2021, ficou de 2018, que foi quando pegaram ele, né, tirando o negócio da tornozeleira eletrônica, prenderam ele. E aí logo depois foi o julgamento em 2021 e ele acabou sendo liberado aí de todas as acusações, não vai pagar por nada nunca. E isso aconteceu por decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba. Foi eles quem liberaram ele de qualquer tipo de acusação e fizeram com que ele fosse aí, enfim, né, livrado de tudo. Então é um caso muito, né, diferente. Primeiro que foi um caso de um brasileiro que choca a Espanha, mas também fica um segundo elemento no Brasil. Um pega 80 anos, o outro é absolvido 4 ou 5 anos depois, então também teve uma demora em fazer o julgamento desse Marvin, quando de repente ele recebe aí é absolvido de tudo e vai viver a vida dele normalmente. Ele não fez só a questão de receber as fotos, de ter negado ajuda àquelas pessoas, de ter ajudado durante ali com mensagens, né, durante tudo que estava acontecendo, como também ele acabou, sim, sendo pego com uma menina de 13 anos, e a gente sabe o que isso acaba acontecendo, o nome disso aqui no Brasil. Depois, ele acaba, né, desativando a tornozeleira eletrônica e acaba se livrando de tudo. Enquanto na Espanha, o outro pega 80 anos. É pouco? Não, acho que tinha que ter pegado até mais. A questão é
é bem difícil de entender. E isso a Espanha não entende. Eles, como dizem, não podem questionar, não é o país deles. Mas eles se perguntam sim, porque inclusive tinha acho que uns 2 ou 3 tipos penais que ele poderia ser incluído, Marvin, se fosse julgado na Espanha. E aqui no Brasil não tinha tipo penal que ele pudesse se incluir. E aquilo deixou as pessoas envolvidas no caso assim, estarrecidas, e isso praticamente não foi divulgado na imprensa. Muita gente acha que até hoje o Marvin, ele não foi julgado, mas ele já foi sim, e ele foi absolvido. Gente, primeiro eu queria dizer pra vocês que, olha, haja fôlego pra contar esse caso, foi um caso muito grande, muito cheio, né, de detalhes e tal, então se escapou alguma coisa, se eu troquei algum nome, peço já desculpas desde já. E claro, tá? Qualquer outra informação que vocês tiverem, podem colocar aqui nos comentários. A gente nunca sabe quem a gente tá recebendo dentro de casa, pra vocês terem uma ideia, sobrinho do cara. Muitas vezes a gente acha, é familiar e tal, mas o quanto você conhece esse familiar? Porque no caso dele era um sobrinho, mas ele praticamente nem conhecia, era um estranho que ele tava colocando dentro de casa. Era um estranho com algum tipo sanguíneo semelhante. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Esse caso me chamou muita atenção, eu fiquei assim, de bobeira e fui atrás, e tem que procurar bastante para saber sobre a prisão do Marvin, senão você não fica sabendo, porque tá bem escondidinho numa matéria minúscula. Então eu fiquei muito feliz de ter encontrado isso para trazer, enfim, o caso resolvido para vocês, que é bem importante. Não vou mentir para vocês, suei aqui para contar esse caso, pelo tamanho, a grandiosidade, a complexidade e também por tudo que tá acontecendo. Mesmo que eu tente deixar as palavras mais suaves, eu sei o que aconteceu, vi, pesquisei, vocês também estão entendendo isso. Eu vou falar pra vocês que, de fato, esse caso de Piós é muito chocante. E pelo menos esse cara, né, esse psicopata tá preso. Já o outro, parece que os laudos médicos não tinham constado nada. Ele tava com a saúde dele perfeita, a saúde mental dele tava perfeita. Então, não sei, né? Tem gente que é de nascença ou por maioria de votos, mas o cara ficou sabendo de tudo isso e ficou na dele. Mas como o pai dele diz, né, ser uma coisa hedionda não significa que ele é um bandido. Não sei, né? Há controvérsias, mas quem somos nós para julgar? Eu só tô aqui para comunicar. Agora eu gostaria de saber a opinião de vocês. Queria saber se vocês ficaram primeiro até o final, se vocês sabiam que o Marvin tinha sido absolvido, o que mais vocês sabem desse caso que é tão grande. E contem tudo aqui pra mim nos comentários, que eu vou gostar bastante de saber. Eu tô há 1 dia e meio escutando um monte de coisa em espanhol e eu quase que tô falando tudo aí enrolado, quase que desaprendi aí a falar português, mas eu tô aqui, gente, tentei trazer o caso mais completinho possível pra vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, a gente continua nos comentários com esse caso, agradeço as pessoas que me pediram. E se você pediu, coloca aqui que você pediu também. E nós nos vemos em um próximo vídeo. Um super beijo, uma excelente semana a todos e fui!